Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Nesse vídeo, Tyler inicia a conversa perguntando se essa garota já participou de algum filme. Ele tenta lembrar do nome do filme e depois fala que é A Pequena Sereia. E com uma cara de que não está gostando da conversa, ela fala que nunca participou de nenhum filme. Ele fala que ela parece uma atriz de cinema e que é incrivelmente linda. E fala que o nome dele é Tyler, e quando viu ela de longe achou que realmente já tinha visto ela num filme. E quando ela fala que não gosta de brancos, ele fala que ele também não gosta. Ela pergunta por que ele ainda está falando com ela. Ele fala que ele achou ela uma garota bonita e que também poderia ser uma garota legal, mas já que ela não quer conversar, ele não vai mais incomodar. Ele para o carro e pergunta se ela ainda não quer falar com ele. E ela pergunta se o carro é dele. E quando ele fala que sim, ela decide ouvir o que ele tem para dizer. Ele fala para ela que já estava indo porque pensou que ela fosse bater nele. E agora, quando ele pede o número para ela, olha como as coisas mudaram. E depois que ela dá o número para ele, ele pergunta se ele pode tirar uma foto dela para ele botar no contato. E ela fala que é claro que sim. E ele agradece. E se tem uma coisa que sempre dá gosto de ver é como uma interesseira fica muito mais educada depois de ver um carro de luxo. Ele começa a dizer o quanto ela realmente é muito bonita, mas depois ele pergunta para ela por que ela não estava querendo falar com ele. E ela fala para ele que só disse isso naquele momento. E ele fala: "Ah, entendi, então você estava se fazendo de difícil, mas depois queria que eu voltasse." E quando ela fala que sim, ele dá uma excelente notícia. Ele fala que esse carro é alugado e que ele trabalha no McDonald's. E ela já muda de humor e pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que sabia que ela ia cair nessa, porque ela até fez um biquinho quando ele falou que trabalhava no McDonald's. Mas quando ela vê que ele realmente é o dono do carro, ela tenta falar com ele, mas como não consegue, ela pede para ele ligar depois. Já ele fala que acabou de descobrir que ela é uma interesseira. Ele fala que realmente já trabalhou no McDonald's, só faltou dizer que ele trabalhava no escritório corporativo da empresa. Mais uma vez, o Joel tenta iniciar uma conversa com seu dom especial de irritar as garotas. Mas quando ele pergunta qual o nome dela, como ela não está afim de muita conversa, ela simplesmente diz que o nome dela é Z. E ele fala: "Como assim, Z? O seu nome é só esse, a última letra do alfabeto." E depois que ela diz que sim, ele fala que o nome dele é Joel, e que olhando para ela ele percebeu que ela está com tudo em cima. Ele fala que só está tentando saber mais sobre ela, e quando ele pergunta se ela não gostaria de falar mais sobre esse assunto, ela diz que não. Ele pergunta se ela teria algum homem na vida dela, e ela fala que não. E ele fala: "Então uma mulher?" E ela fala que também não. Ele pergunta se ela gostaria de ter um homem como ele, mas ela diz que os homens não têm sido bons o suficiente. E depois de alguns minutos dizendo coisas que deixaria qualquer mulher cansada e com vontade de sair correndo, ele fala que ela vai sair perdendo porque ele sabe fazer uma massagem muito boa. Mas quando ela descobre que o carro dele é uma Lamborghini, ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que agora ele vai para o berço dele e que ela acabou de perder uma massagem. Ele fala que tentou conversar com ela, mas como ela não está interessada, ele vai embora. E tentando impedir que ele vá embora, ela pergunta por que ele veio falar com ela. Ele fala que quando viu ela descendo as escadas, ela realmente chamou muita atenção dele, e ele quis falar com ela. Ela fala que o carro dele é muito bonito e pergunta se realmente é ele que é o dono.
Ele fala que o carro é dele, que ele vai mostrar para ela, e depois pergunta se ela já tinha andado de Lamborghini. E ela fala que nunca andou de Lamborghini e começa a pegar no ponto fraco do Joel. Quem conhece a pegadinha do Joel aqui do canal sabe que para ele esquecer da pegadinha e levar ela para casa pouco custa. Depois que ela fala que gostou muito do carro dele e que gostaria de dar uma volta, ele até se faz difícil, mas depois fala para ela entrar no carro. Ela estava quase entrando no carro quando ele pede para ela esperar. E diz que esqueceu a capa do assento que ele sempre usa quando dá carona para interesseiras. E ela fica bem irritada e pergunta para quem. Ele já sai do carro preocupado e fala que é para interesseiras como ela, mas pede para ela ficar calma. E ela pergunta: eu sou interesseira. Já ele pede para ela se acalmar. Eu não sei porquê, mas sempre que tem alguém nervoso e vem outra pessoa pedindo calma, o que já não estava bom consegue piorar. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O Gerardo marcou mais um encontro nas redes sociais, só que a garota ainda não sabe que ele é um vendedor ambulante. E quando ela passa por ele, ele fala: Laís, é você? E ela já olha de uma forma diferente para ele e pergunta se é ele que é o Gerardo. E ele fala que sim e pergunta por que ela está olhando assim para ele. E quando ela pergunta se ele trabalha como ambulante, ele fala que sim, mas que já parou de trabalhar. E depois de um tempo conversando com o Gerardo, ela fica muito irritada. Ela fala que não veio de longe para ser enganada e que ele não disse nada sobre ser vendedor ambulante. E depois de passar totalmente do limite, ela volta para o ponto de ônibus. Mas quando ela vê ele perto do carro, ela volta correndo e pergunta se o carro é dele. E ele confirma que o carro é dele, e ela diz que não sabia que ele tinha esse carro. E enquanto ele mostra para ela um pouquinho do que essa máquina é capaz de fazer, ela fala que quer ir embora com ele. Ele fala que já imaginava que ela pudesse ser interesseira, mas diz que não esperava que ela fosse capaz de ir tão longe, e termina dizendo que garotas como ela não entram no carro dele. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.